Olá, meus queridos aquarianos, bem-vindos a Almas do Universo e vamos para a nossa leitura aqui dos signos, para ver como os signos estão relacionados com você neste momento da sua vida. Lembrando que não posso pegar as energias de todo mundo, então você tem que fazer isso para o seu momento e adequar isso às suas próprias necessidades, tá? E não esqueça de deixar o seu like, comentar para ver quais são as ideias, o que você achou, como que isso se encaixa para você. E é uma forma diferente de você pensar e analisar, talvez por um ângulo de qual você não tenha tido antes. Muito bem, deixa eu pegar essa carta aqui. Muito bem, aquariano. Então, a carta que simboliza você neste momento é o 6 de ouro, onde você está colhendo algumas coisas que você já plantou, você está numa fase boa. Alguns de vocês vêm de um processo de crescimento muito grande e também vocês estão nesse processo de transformação, de descobrir as coisas, mas estão também dispostos a compartilhar com outras pessoas um relacionamento, talvez algumas decisões importantes. Vejo aqui alguns relacionamentos do passado, talvez que você esteja voltado para isso. Enfim, é um momento em que você busca realmente uma estabilidade com alguém e o passado que está bem presente, sabe? Talvez não seja de todos, mas a gente vai ver aqui como que os signos vão se portar com esse momento seu. E vamos ver um a um como que isso se passa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui temos os arianos, os taurinos, os geminianos, os librianos, os leoninos e os virginianos. Depois eu coloco o restante dos outros 6. Então vamos lá. O primeiro aqui, Áries, está representado com o 10 de paus. No caso, o seu ariano aqui, se você está relacionado com um, já está casado com um, você sabe que ele está enfrentando alguns problemas dos quais ele está começando a sair. Podem ser problemas relacionados à saúde e também podem ser problemas pessoais que ele está deixando, que ele está acertando agora para que finalmente vocês possam seguir adiante. Então, esse momento está chegando ao fim e finalmente vocês podem ter uma vida mais tranquila. Para quem está se relacionando com um agora, ele está passando essa fase aí. Ou ele está vindo de algum problema que ele ainda não se resolveu completamente, mas ele está prestes a resolver. E aí, uma vez que ele resolva isso, ele talvez não esteja tão naquela vibração que você está, em virtude de todo o processo que ele está sofrendo agora nessa busca dele, tá? Então, talvez ele se sinta um pouco mais distante de você, porque ele vai, como ele já vem desse período aqui que ele está nas buscas dele, ele talvez não seja tão receptivo e não esteja tão disposto a entrar de cabeça num relacionamento, justamente por isso. É uma questão de você dar o tempo para ele e ver até que ponto isso vale a pena. É uma equação aqui difícil de dizer, porque o livre-arbítrio é sempre em primeiro lugar, vai do que você vai mostrar para ele, que ele se sinta seguro o suficiente para realmente assumir esse relacionamento. Então, está mais na sua mão do que na mão dele, porque ele vai estar muito seletivo agora. E aí temos aqui o taurino. O taurino, nesse teu caso aqui, ele está com a alta sacerdotisa. O taurino está muito intuitivo nesse caso aqui. Vocês dois são pessoas que vão ter muito conflito, tá? Porque são duas pessoas que têm um lado oposto muito grande. Muito embora, dependendo
a idade que vocês estiverem, se vocês já estão casados agora, vocês entram numa fase comum de vocês dois, tá? Vocês começam a se dar melhor, porque também vocês já sabem que vocês tiveram muitos arranca-rabos antes. Então agora entra numa fase mais calma. Agora, se você está conhecendo um taurino, eu creio que vocês vão ter muitos atritos aqui. Por quê? Porque o taurino, ele é teimoso, ele não gosta muito que a pessoa diga para ele isso, aquele outro, porque ele tem as suas ideias próprias e ele é meio difícil de você convencer ele a alguma coisa. E ele sempre é do contra também. Ele não gosta muito de que você venha impor regras. O aquariano, ele tem aquele lado mais frio. Aí o taurino, ele pode se magoar muito fácil com isso, tá? Porque o taurino, ele é muito emotivo, ele é uma manteiga derretida, só que ele esconde isso, tá? E aí com o aquariano, que ele já é mais frio, não que ele não tenha sentimento, ele tem, e bastante, vocês sabem disso, só que ele tem uma certa dificuldade em mostrar isso. O aquariano, ele só mostra o sentimento dele depois que ele já está escaldado, que ele conhece a pessoa e tal, aí ele se entrega. Então, é um relacionamento que ele vai ser meio conflitante, tá? Aí vai ter que ser muita concessão de ambas as partes e eu não sei se vocês vão estar dispostos a essas concessões. Mas se vocês estiverem e ambas as partes cederem um pouco, existe uma grande probabilidade de vocês darem certo, começando nos altos e baixos, e aí vocês têm uma estabilidade, mas volta e meia vai ter aqueles esfregões ali que muitas vezes vai ser difícil de contornar, tá? E aí temos aqui os geminianos, que eles estão representados aqui pela força. Os geminianos, eles vão se dar muito bem com vocês. Por quê? Porque eles, na dualidade deles e na forma como eles pensam, eles estão aqui muito fortes, eles já sabem mais ou menos o que eles querem, então eles estão dispostos a entrar nessa vibração de vocês aqui. Como vocês estão muito dispostos a se doar, eles vão aceitar isso, tá? Eles vão aceitar porque eles estão prontos, eles estão fortes o suficientes para entrar num relacionamento com uma personalidade como vocês, que é forte, destemida, desprendida. E o aquariano, ele é muito prático nas coisas. Então, é um relacionamento que ele vai acoplar muita coisa um com o outro. Ele vai te dar uma força que você está precisando e, ao mesmo tempo, ele olha para você com uma certa encanto até, de admiração, de respeito, tá? Então vai ser um relacionamento que ele está trazendo aqui bastante equilíbrio. Eu acho que ele vai dar muito certo, tá? Então, preste atenção nisso. Aí temos aqui os cancerianos com os aquarianos. Temos os 6 de paus. Isso daqui é um relacionamento completamente vitorioso. Por quê? Porque vocês estão numa fase onde vocês estão bem com vocês mesmos, alguns de vocês, onde a situação financeira começa a melhorar, vocês estão dispostos a se doar para alguém. E se for alguém do passado, vocês vão ter a vontade de reconquistar e existe uma possibilidade muito grande de vocês voltarem, porque eu vejo que em alguns casos ainda existe esse amor, porque na verdade vocês são almas gêmeas, tá? Almas gêmeas não significa, gente, aquela perfeição de relacionamento, mas significa uma afinidade muito grande, vocês têm isso. Se você está se relacionando com alguém, existe uma possibilidade também muito grande de dar certo, justamente pelo momento que vocês dois estão vivendo aqui. Eles buscam uma vitória no relacionamento, assim como vocês. Então, é um casamento perfeito para um momento perfeito. Tá? Então tem muito para dar certo. Aí temos aqui o leão com o aquário. E o leão aqui está representado com o cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas aqui, ele está demandando ação, ele está trazendo verdades, ele traz movimento e ele traz assim uma presença e uma postura muito poderosa.
Talvez existam alguns conflitos aqui entre vocês, justamente porque você já está numa fase em que você está conquistando as suas coisas, você está numa fase mais zen, por assim dizer. Não entenda isso como uma fase tranquila, mas uma fase onde você sabe o que você quer e você não está mais disposto a atropelos. Nesse caso, esse leonino aqui, ele está demandando, impondo a sua presença. E aí, de repente, ele vai entrar um pouco em conflito com aquilo que você está querendo. Você está querendo uma coisa mais estável, mais sólida e mais tranquila. Esse leonino, nesse caso, ele não está buscando isso. Ele quer ação, movimento, ele quer um monte de coisa, porque ele ainda está naquela busca, ele ainda não encontrou o que ele quer. E aí vocês vão estar em desequilíbrio, tá? Se você já está nesse relacionamento e vocês estão enfrentando esse tipo de situação, é a hora de vocês realmente conversarem para acertarem essas arestas antes que a coisa tome um sentido que não tenha mais retorno, tá? Porque eu sinto aqui que é o caso de alguns de vocês. Aí, se você não entrou nesse relacionamento ainda, está conhecendo alguém, existe uma atração sexual muito grande, mas isso não é tudo. Aí vocês vão acabar cedo ou tarde esgotando essas fontes aí. É uma coisa a se pensar e ver até que ponto que vale a pena esse sacrifício. Aí temos aqui o virginiano com o aquário. No caso, o virginiano aqui, ele está entrando numa fase de cura, porque ele está vindo de um relacionamento ou ele está deixando muitas dores do passado para trás e ele está recomeçando aqui do zero. Se for um relacionamento que vocês têm de vidas passadas ou de um relacionamento anterior que acabou por essas dificuldades, existe uma grande possibilidade de dar certo, mesmo porque talvez vocês dois tenham tido esses problemas, um com o outro, é o momento de acertar isso. E eu não deixaria passar essa fase se fosse vocês, porque existe uma possibilidade muito, 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 muito boa de vocês darem certo, acertarem aquilo que não deu certo, saber corrigir esses erros e botar uma coisa em cima e aprender com isso e levar a vida que vocês dois sonharam um com o outro. Se você está entrando num relacionamento com o virginiano, saiba que nessa fase ele está extremamente sensível, está extremamente analítico, porque ele não quer passar pelas coisas que ele passou no passado. Por isso ele está renascendo das cinzas. O que você mostrar para ele agora, ele vai tomar isso muito seriamente. E ele vai analisar isso e tenha certeza, não vá tentar enganar ele, porque você vai entrar pelo cano. Que ele pode não te dizer o que ele está vendo, mas ele vai saber exatamente o que você está querendo. Se ele sentir atraído por isso e achar que você tem isso, você está sendo verdadeiro, existe uma possibilidade imensa de vocês clicarem e realmente esse relacionamento deslanchar, tá? Então, atentem aí para este detalhe. O virginiano, nessa situação aqui, ele não está para brincadeira e ele não quer nenhuma aventura besta, ele quer uma coisa séria. Vamos lá. Ops, já virou aqui, então vamos colocar os aquarianos e os peixes. Muito bem. E aí, temos aqui os librianos. Então, aquário e libra. Os librianos aqui, nesta situação, eles estão em movimento, eles estão em fase de viagem, talvez vocês estejam se relacionando online com algum libriano e vocês estão pensando numa viagem para se encontrarem. O libriano está em movimento, ele está buscando novas rotas, buscando novos relacionamentos, ele está se correspondendo, muita mensagem chegando para ele, muitas novidades, e você é uma delas. Então ele está
voltado para você, ele tem certas expectativas, ele está criando vocês estão numa fase de conexão, de se conhecerem, tá? Se for esse o caso, existem muitas coisas que vocês têm que saber um do outro que ainda não foram ditas. E se vocês ainda não se encontraram, esse encontro de vocês vai ser determinante para saber se vocês vão levar isso a sério ou não, porque uma coisa é online, a outra coisa é quando você convive com a pessoa, quando você encontra, que aí você toca, é aquela química. Então, se vocês tiverem essa química, eu vejo vocês seguindo adiante nesse relacionamento. Se você já está se relacionando com alguém de Libra, vocês dois estão seguindo no mesmo caminho, porque vocês estão na mesma vibração. Então, é um relacionamento que ele tende muito a dar certo, ele tem possibilidade, porque vocês dois estão naquele dar e receber, numa troca de mensagens, numa troca de experiências e troca de aventuras. Então, é um relacionamento que ele vai trazer bastante estabilidade e também uma leveza muito grande para vocês. Se você está se relacionando com alguém de Escorpião, ou vai se relacionar, temos aqui o 10 de copas. É um relacionamento que ele tem tudo para dar certo. Por quê? Porque você tem a força que o Escorpião gosta e ele tem as decisões que você também gosta. Vocês dois são pessoas decididas. Então, se você já está se relacionando com alguém de Escorpião, eu acho que vocês vão entrar num equilíbrio muito bom, por causa de família, vocês querem manter essa união, vocês querem crescer juntos. Se tem alguma aresta, esse é o momento para vocês resolverem isso, para finalmente vocês encontrarem aquele momento de tranquilidade para seguir adiante. Se você está se relacionando, iniciando um relacionamento com escorpianos, saiba que o mesmo que você está buscando, eles estão buscando. Aí é uma questão só de química, de vocês se gostarem ou não, mas se vocês se gostarem, existe uma possibilidade muito, muito, muito boa de vocês levarem à frente esse relacionamento. Aí temos aqui os sagitarianos, e o sagitariano com o aquário aqui, ele me dá a justiça, é aquela busca que você estava procurando e aí vem a espiritualidade te dá. Então, o sagitariano aqui, ele vai te dar aquele senso de aventura que você também gosta. Ele te traz movimento, ele te traz ação, ele te traz desafios mentais muito interessantes, conversas muito inteligentes, porque ele também busca esse equilíbrio e você tem para dar para ele aquilo que ele está buscando. Então, vocês vão entrar num equilíbrio muito bom. Se você já está nesse relacionamento, vocês vão ter muitos desafios entre um ou outro, mas no lado saudável. Não tomem isso como uma coisa negativa que talvez seja motivo de atrito. Levem isso como uma busca constante de crescimento espiritual, mental, seja lá o que for. E se você está se relacionando com eles, também é a mesma coisa. Então, vocês vão ter muito para conhecer, para se conhecer, para discutir. É um relacionamento que ele vai ser desafiador, mas ele vai ser intrigante ao mesmo tempo e ele vai ter sempre muitas nuances. Vai ser um relacionamento que vai ter muitos atrativos, tá? Vocês vão ensinar muito um para o outro. E aí temos o Aquário e o Capricórnio. O aquariano aqui, ele está numa situação do 8 de espadas. O que é? Ele está num processo onde ele está pondo defeito em tudo, ele não se sente seguro, ele não se sente confiante. Se você conseguir, talvez, tirar ele desse estado mental e provar para ele que isso tudo está na mente dele e você é muito lógico com isso, você tem uma cabeça muito aberta para essas coisas, você consegue trazer ele para a sua realidade, tá? Só que ele é teimoso, ele vai duvidar um pouco disso. Ele não vai estar aberto assim na mesma intensidade que você está.
Aí você vai achar que ele não está sendo receptivo o suficiente, quando não é na verdade isso, é que ele está enfrentando os seus próprios demônios. É um relacionamento, se você já está casado com uma pessoa assim, você já sabe exatamente como que você deve agir, porque você já vem de um relacionamento. E alguns de vocês eu vejo que a paciência já está meio que no limite, porque o capricorniano, ele é assim mesmo. Então, trabalhem isso se vocês querem manter esse relacionamento e vocês têm que entrar num acordo, mesmo que seja em brigas e coisas, mas pôr um ponto final nisso e começar do zero. Se você está entrando nesse relacionamento, aí é uma questão de você analisar se você vai ter paciência para lidar com isso, mesmo porque o capricorniano talvez não esteja com a paciência de lidar com você nesse momento, justamente pelo momento que ele está vivendo, porque você vai demandar dele uma coisa que ele não tem para te dar agora. Aí, talvez não seja o momento ideal para vocês, tá? E aí, Aquário, com Aquário, vocês estão com o 3 de ouro. 3 de ouro é quando vocês dois vão se complementar muito, porém, apesar de vocês terem os mesmos gols, aí a coisa talvez entre numa rotina um pouco chata. E aí vocês vão ter que trabalhar em cima disso, tá? Vocês vão ter que fazer, vai ser um desafio maior para que vocês não entrem numa rotina cansativa, que aí acaba matando algumas coisas dentro de vocês. Porém, é um relacionamento que se cada um escutar um pouco o outro e não cometerem umas loucuras aí, vocês conseguem um equilíbrio muito bom. Ele tem bastante probabilidade de dar muito certo se vocês forem montar algum negócio, tá? Porque aí vocês dois vão ter condições de colocarem as suas ideias de uma forma diferente e fazer a coisa andar e aprender um com o outro. Se for um relacionamento que você já está nele, você já está vivendo isso, então está na hora de vocês começarem a mudar esse tipo de coisa para que esse relacionamento subsista. E para você que está entrando nisso, é aquele momento que você tem que dar muita atenção e vocês têm que trocar experiências e aprender um com o outro para vocês crescerem juntos e não deixar a coisa tomar um ritmo que aí perde o sentido, tá? E aí, se você está se relacionando com peixes, você tem o rei de espadas aqui. Nesse caso, esse pisciano aqui, ele está muito disposto e determinado a um relacionamento saudável. E ele também aqui, ele traz para você ação, movimento, intelectualidade e também um desafio que vai te tirar um pouco daquele ambiente comum, porque o peixes ele vive num mundo completamente diferente do seu, é o oposto, né? Ele é água e você é ar, então são dois mundos diferentes. Vocês têm muito a ensinar um para o outro, só que o peixes ele é mais sensível que você e talvez ele na verdade dele, ele não encontre muito apoio naquilo que você tem a oferecer, porque o peixes, ele é muita emoção, ele é pura emoção. E aí ele talvez se sinta meio relegado e meio talvez marginalizado por você. Aí é uma questão de que quando são dois mundos muito diferentes, quando são duas culturas muito diferentes, exige uma trabalheira danada para as coisas funcionarem. Isso é em qualquer situação, independente do signo. É a mesma coisa que você ser brasileiro e casar com um americano ou com outra pessoa de outra descendência, outro país. Você tem que se adequar àquelas necessidades. E esse processo ele é muito doloroso, por vezes, porque é cultural. Entenda a mesma coisa entre vocês dois. Aí vai ter que haver muita compreensão de ambos os lados e muita paciência. É uma jornada que pode ser interessante, onde vocês podem acrescentar muito um para o outro, mas também é uma jornada de muita paciência. Eu acho que vocês estão nessa mesma vibração, é uma questão de querer ou não, de ver as prioridades que vocês têm.
ok? Então, meus queridos, era isso que eu tinha para vocês. Deixe aqui o seu comentário, o seu like e vamos que vamos, tá? E lembre-se também que isso não é para todo mundo e repito mais uma vez, coloque isso na realidade que você vive. Isso não é para ser assim, mas é este momento aqui, ok? Beijos, tchau, tchau.